O Evangelho Adventista, o arrebatamento da igreja na volta de Jesus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje a gente continua aqui a nossa série sobre o tal do Evangelho Adventista. E nesse vídeo nós vamos tratar o assunto mais adventista que existe, que é o assunto da segunda vinda de Jesus Cristo, ok? E hoje também eu vou aproveitar para falar de um dos temas bastante controvertidos, né, da teologia atual, especialmente em círculos evangélicos dispensacionalistas, que é o tal do arrebatamento. Se você estuda o tema da segunda vinda de Cristo ao longo, né, desses milênios de fé cristã, você percebe que na maior parte da história da igreja cristã, o evento do arrebatamento da igreja nunca foi muito polêmico, nunca foi muito discutido e escrutinado, mas em função da existência do dispensacionalismo e do desenvolvimento de uma noção muito fantasiosa e muito antibíblica do arrebatamento, esse assunto virou algo assim super interessante, super importante, as pessoas têm curiosidade, como que é o arrebatamento, como que será e não será e etc. Inclusive, né, essa noção fantasiosa do arrebatamento dispensacionalista foi popularizada em livros, filmes e um monte de coisas assim da cultura popular, especialmente norte-americana, né, a famosa série Deixados para Trás, que é uma absoluta ficção e etc e tal, mas que adentrou os círculos de estudos bíblicos e aí alguns teólogos tentam justificar a noção do tal do arrebatamento secreto e não sei o que e tal. E é um tema bem interessante, bem curioso. É como a volta de Jesus é o assunto central da fé adventista do sétimo dia, a gente tem bastante a falar sobre esta questão e, inclusive, se você for parar para pensar, nós já estamos construindo essa discussão já há alguns vídeos, né? Quando a gente fala da perseguição, quando a gente fala do decreto dominical, quando a gente fala dessas coisas, a gente já está preparando um pouco a discussão para as questões que têm que ver com o aparecimento glorioso de Jesus Cristo, de forma visível, audível, literal, real, para, né, cumprir profecias bíblicas em inúmeras direções que ele mesmo profetizou e que estão registradas no texto do Novo Testamento, e hoje a gente vai ler algumas coisas aqui. Eu não vou ficar só no texto dos evangelhos no presente vídeo, como eu tenho feito em alguns vídeos anteriores aí, desta série. E vamos lá para os textos bíblicos, acho que tem bastante coisa legal para a gente pensar. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, versos 29 a 44. E eu vou fazer um paralelo desse texto, a semelhança do que eu fiz no último vídeo com Daniel 7, mas agora eu vou fazer com 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá? Que é um dos capítulos mais importantes aí da Bíblia para falar da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja e etc. Ok? Então, vamos lá dar uma olhadinha no que o texto bíblico tem a nos dizer. E a palavra de Deus diz assim: logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, assim também vós. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando em um moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse texto é muito legal, tem inclusive muitas polêmicas aqui, inclusive com a própria ideia, né, da existência da fé adventista, porque lá no começo o movimento milerita tentou marcar a data da volta de Jesus para 1844 e aquilo ali não aconteceu e houve um grande desapontamento, e aí todos os desdobramentos, né, do surgimento, né, na história do que é hoje o Adventismo do sétimo dia, e etc, etc. Mas o ponto aqui não é tanto falar do Adventismo, mas é falar do texto bíblico, tá? Inclusive lá na frente a gente pode voltar a essas questões e trabalhar ainda mais, né, do que a gente já trabalhou, essas questões de um ponto de vista assim, meramente da existência, da organização da Igreja Adventista do sétimo dia. Só que, assim, o que acontece? Esse texto, antes da gente ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, ele tem muita coisa interessante. Primeiro que ele coloca os eventos aqui numa cronologia muito diferente daquela cronologia que é usada, né, pelos dispensacionalistas que creem em arrebatamento secreto. Então se fala de uma tribulação, e depois da tribulação aparece no céu o sinal do Filho do Homem diante de todos os povos da terra. Tá? Não é uma coisa localizada, não é uma coisa menos do que universal. E, inclusive, isso envolve também pessoas que não ficam felizes quando veem Jesus. O que demonstra que esse evento da volta de Jesus é um evento literal, audível, global, etc. E inclusive por quê? Porque você ouve o clangor de trombeta, você tem todos os povos da terra se lamentando, e etc. E vendo o Filho do Homem. Então, tipo assim, é tudo o oposto do que seria algo tipo secreto ou algo do tipo. Tá? É o contrário do que é secreto, é público, é literal, é pessoal, é visível, é audível, é o que acontece. E aqui tem que ver então com algumas questões muito legais. Antes da gente se aprofundar aqui, vamos dar uma lidinha lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, para a gente perceber alguns paralelos diretos e indiretos, a semelhança do que a gente fez no nosso estudo desse texto de Mateus 24 com Daniel capítulo 7, para que vocês percebam algumas coisas assim que são super interessantes, pelo menos é a minha leitura e a minha visão, tá? Vamos lá, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E agora Paulo vai explicar em que termos Deus vai fazer isso. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Como eu disse, eu não vou ficar aqui polemizando sobre a organização adventista, etc. Eu só vou falar uma coisinha aqui sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqui Paulo se incluiu entre aqueles, ou pelo menos alguém da sua audiência original, que estariam entre os vivos, que ficariam até a parousia do Senhor, a vinda do Senhor. E de fato isso não aconteceu. Quando inclusive se tenta criticar a fé adventista dizendo assim, não, mas existiu um erro lá no início da fé adventista, isso faz com que o adventismo seja religião mentirosa e falsa e horrível. Paulo aqui também errou, julgava que ele ou pessoas dentro da sua audiência original em Tessalônica estariam vivos na manifestação da vinda de Cristo. E, obviamente, isso não aconteceu. Essa esperança que Paulo tinha, essa expectativa que Paulo tinha de que a segunda vinda de Jesus seria muito próxima da primeira vinda, não ocorreu. E nós estamos aqui, inclusive, 2000 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus ainda não voltou, né? E essa tem implicações muito interessantes, assim, tanto para a exegese bíblica quanto para milhares de discussões sobre o sentido dos textos bíblicos, até a própria ideia do Apocalipse, eis que venho sem demora, mas aí para Deus um dia é 1000 anos, 1000 anos é como um dia, então também tipo 2000 anos não é nada. Mas isso também implica que Jesus pode estar perto de voltar, mas da nossa perspectiva pode ser bastante tempo ainda, ou não, e tal. E essas coisas são muito legais, assim, né? A tardança da volta de Jesus, abreviar a volta de Jesus, são muitas e muitas discussões. Seja como for, Paulo aqui passa por um grande desapontamento também, né? Pensava que estaria vivo ele ou alguns da audiência original da sua primeira carta aos Tessalonicenses, e de fato não é isso o que aconteceu, né? Inclusive, Paulo e os primeiros Tessalonicenses estarão no grupo dos mortos em Cristo que ressuscitarão, não dos que ficarão vivos até a vinda, a parousia de Jesus. Uma outra coisa interessante adventista sobre esse texto é que o ensejo do que Paulo ensina nessa passagem tem que ver com a ideia das pessoas que morrem, e Paulo faz referência a ela como os que dormem, né? Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre o tema da morte como um sono, aqui nesta série sobre o Adventismo do Sétimo Dia, eu fiz uma mensagem sobre João capítulo 11 e muitos outros textos bíblicos demonstrando que a ideia do sono, né, a morte como um sono, não é uma heresia adventista, é só o evangelho mesmo, tá bom? É só a verdade da palavra de Deus. Mas enfim, vamos deixar as considerações adventistas para lá, em relação à igreja e essas doutrinas e a organização da igreja, o nascimento da igreja e etc. E vamos nos focar em algumas questões aqui interessantes entre 1 Tessalonicenses capítulo 4 e Mateus capítulo 24. Então eu vou deixar aqui a minha Bíblia aberta nos dois textos e vamos encontrar alguns paralelos e algumas imagens, algumas coisas que demonstram que essas visões têm uma coisa a ver com a outra, tudo bem? Assim como Mateus 24 tem uma linguagem que cumpre Daniel 7, 1 Tessalonicenses 4 também tem uma linguagem em torno do que como se cumpre, né? Em torno das coisas que cumprem Mateus 24, né? Então, por exemplo, vamos lá. Mateus 24, versos 27, 37 e 39, falam o seguinte, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aqui é mais um elemento de universalidade da volta de Jesus, é do Oriente até o Ocidente, ou seja, não é uma coisa localizada em um hemisfério, em um lugar, só que um povo vê. E aqui se usa o termo parousia, né, que é a vinda
do Filho do Homem, usando inclusive a linguagem do Filho do Homem lá retirada de Daniel capítulo 7. Ok. Essa mesma expressão parousia, ela também acontece no verso 37 de Mateus 24. Então diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. É o mesmo termo, parousia. Verso 39. Não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda, parousia, do Filho do Homem. Esta palavra grega, ela também é usada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, o que acontece? Nós estamos tratando em Mateus 24 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15, do mesmíssimo evento. É o retorno de Jesus. E tanto o texto de Mateus 24 vai nos dar contextos do que vai acontecer um pouco antes dessa volta e um pouco depois dessa volta, e aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 também vai dizer o que vai acontecer um pouco antes dessa volta e um pouco depois desta volta, ou seja, estamos focalizados no mesmo evento nos dois textos. Cada qual tem algumas informações diferentes do outro. Então existem algumas coisas que Mateus 24 fala que não estão escritas em Tessalonicenses e algumas coisas que estão escritas em Tessalonicenses que não estão escritas em Mateus 24. Assim como a gente fez o paralelo entre Mateus 24 e Daniel 7. Algumas informações estão em Daniel 7, não estão em Mateus 24, e estão em Mateus 24, não estão em Daniel 7. Mas os paralelos entre as visões nos permitem traçar os paralelos e as imagens e os termos e as questões para demonstrar que estamos falando dos mesmos personagens. Então o Filho do Homem em Daniel capítulo 7 é o Filho do Homem em Mateus 24, que é o próprio Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porque o resultado de você analisar a Bíblia desta forma é isso, você identificar os personagens, então a glória, as nuvens, o céu, o reino, o julgamento, a vinda, a separação dos eleitos versus os não eleitos, quem está morto em Cristo versus quem não está morto em Cristo. Quem está vivo em Cristo versus quem não está vivo em Cristo, etc, 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 entende? E aí, conforme você vai comparando os textos, o seu quadro do que vai acontecer na volta de Jesus, ele vai se tornando cada vez mais claro, cada vez mais explícito, cada vez mais concreto de informações quando você vai estudando a palavra de Deus, ok? Outro elemento que é um paralelismo direto nos dois textos é a presença da trombeta, né? Lá em Mateus 24, verso 31, como que tá? Jesus enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E aqui em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, diz: ressoada a trombeta de Deus, o Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ressoada a trombeta de Deus, lá em Mateus 24, o clangor da trombeta. São paralelos absolutamente diretos, inclusive com os mesmos termos gregos, etc, etc e etc. Mas, além desses paralelos diretos, existem também paralelos indiretos, que não tem que ver com os mesmos termos textuais, mas que no final das contas significam a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui no verso 31, se diz que os anjos serão enviados com esse clangor de trombeta e reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. E aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá no verso 17, se diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então o termo nuvens,
o termo ares e aqui o termo céus, conquanto sejam diferentes, tanto em português quanto em grego, implicam o mesmo contexto, né? É um contexto de um encontro com Cristo no céu, e os escolhidos são, vamos dizer assim, ajuntados, reunidos das extremidades do céu. Então é como se a terra fosse, estivesse aqui, por exemplo, num contexto do horizonte, e os anjos são levados por todas as extremidades dos céus e agora reúnem essas pessoas dos quatro cantos da terra para o encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens, etc. Então, o paralelismo é absolutamente evidente. Estamos tratando da mesma cena, do mesmo evento, do que de fato aqui está acontecendo. Depois, lá em Mateus 24, verso 31, quem são recolhidos dos quatro ventos das extremidades do céu? São os eleitos, ok? Existe uma seleção de seres humanos dentre o bojo mais amplo da humanidade. E aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o que acontece? No verso 16 se fala dos mortos em Cristo. E fala, né, de Paulo e os discípulos, que no final das contas significa os crentes. Então veja, o grupo aqui em 1 Tessalonicenses também é um grupo seleto em comparação com a humanidade de forma mais ampla. Não são todos os mortos que estão em vista, não são todos os vivos que estão em vista, são os mortos em Cristo e nós, os crentes, tá? Os que estiverem vivos até a volta de Jesus, ok? Então é um grupo selecionado, não é um grupo geral, não é toda a humanidade que vai encontrar com o Senhor nos ares, etc, etc, etc. E daqui a pouquinho a gente já vai ver se isso tem implicação de que a volta de Jesus é só para a igreja e ninguém mais é afetado a não ser a igreja, e aí é um arrebatamento secreto da igreja, que só os membros da igreja que presenciam e os demais não, e etc, e etc, e etc, ok? Esse elemento que a gente traz na discussão aqui não tem essa implicação, mas a gente vai demonstrar isso daqui a pouquinho. O importante aqui é entender o paralelo entre os dois textos. São os eleitos, lá em Mateus 24, e aqui em 1 Tessalonicenses 4, são os mortos em Cristo ou os crentes. São um grupo limitado dentro da humanidade, face à humanidade mais ampla, ok? Maravilha, legal. Aí você tem o aspecto da reunião ou do arrebatamento destes eleitos ou mortos em Cristo que ressuscitam ou vivos em Cristo que são transformados e arrebatados, que inclusive também estão em paralelo. Então o que acontece lá em Mateus 24, 31? Ele, Jesus, enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos das extremidades do céu. E a imagem do arrebatamento aqui, ela é paralela a esta reunião. Como que acontece aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17? Depois, os mortos em Cristo ressurretos e os vivos que ficarem serão arrebatados juntamente com eles. É a mesma percepção de ajuntamento, reunião, arrebatamento, um encontro com o Senhor nos ares, ok? Então, a reunião dos eleitos e o arrebatamento da igreja são o mesmo evento, tanto lá em Mateus 24, quanto aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Esses paralelos são absolutamente nítidos e irrefutáveis entre os dois textos, ok? Entretanto, a partir daqui, eu quero falar de alguns outros elementos que demandam explicações um pouquinho mais complexas, tá? Mas eu vou, como sempre, tentar ser bem didático para vocês terem clareza sobre o que está sendo ensinado aqui e por quê. Lá em Mateus 24, verso 29, se diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o que vai acontecer?
o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então vai ver o sinal do Filho do Homem, todos os povos verão, vão se lamentar, ele virá com as nuvens, com poder, com muita glória, ele vai enviar os anjos, pegar os escolhidos das extremidades e reunir esses eleitos, a igreja lá com Jesus no céu, segundo a informação de 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? E aí o paralelo em 1 Tessalonicenses 4 nos permite concluir que esta reunião é o arrebatamento, né, do qual Paulo fala lá. E aqui no verso 29 fala que isso acontece após a tal da grande tribulação. Não é antes da grande tribulação, não é no meio da grande tribulação, é após, tá? Então a mensagem bíblica é pós-tribulacionista no que tange a volta de Jesus. Qualquer outra visão é só heresia mesmo, desculpa avisar, tá bom? Mas Ezequiel, esse elemento está presente lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4? Não. Então isso não quebra o paralelo entre as visões? Não, e eu vou explicar. Quando você estuda a relação entre 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, existe uma questão muito curiosa, né? Inclusive porque o que acontece? Esse texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele é um dos textos assim mais adventistas do apóstolo Paulo. Se você vai pegar textos posteriores de Paulo em outras cartas, ele não tem ênfases tão fortes e tão claras na segunda vinda de Jesus quanto nesse texto. E 1 Tessalonicenses provavelmente foi a primeira carta de Paulo que ele escreveu, tá? Das que nós temos no cânon. E o que acontece? Supostamente, aparentemente, o que acontece é que em Tessalônica se desenvolveu uma percepção de que Jesus iria voltar muito breve, muito imediatamente, e aí isso teve algumas implicações ruins naquela comunidade. É um pouco nesse contexto que Paulo vai dizer, quem não quer trabalhar, que não coma, não se entristeça como os demais, saiba que Jesus vai voltar. Então, a ideia é um pouco a seguinte, eles tinham essa expectativa pelo que Paulo tinha pregado oralmente para eles, de que a volta de Jesus seria breve. Paulo enfatiza isso na carta, que Jesus vai voltar e vai ser assim, e vai ser assado. E alguns membros daquela comunidade começam a ter uma implicação de que então, sei lá, vamos deixar para lá algumas coisas da rotina da vida. E aí nesse aspecto Paulo tem que corrigir, mas se você não quer trabalhar, você também não come, tá? Como querendo dizer assim, você não vai ficar sem trabalhar só esperando Jesus voltar. Enquanto Jesus não volta, a gente vive a vida normal. Etc, etc, etc. Mas existe aparentemente um certo frenesi escatológico em Tessalônica em função da primeira carta. E na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo corrige um pouco os rumos dessas percepções. E aí a gente já tem um quadro mais interessante, pós-tribulacional, vamos chamar desta forma. Vamos dar uma olhadinha lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 1 até o verso 12. E aí a Bíblia diz assim: Irmãos, no tocante à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, veja que aqui, inclusive, Paulo não usa o termo igual ele usa em Tessalonicenses o arrebatamento, ele usa um termo mais próximo lá de Mateus 24, a nossa reunião. Lembra que em Mateus 24 os anjos recolherão e reunirão, né, os escolhidos para o encontro com o Senhor, etc, etc. Então olha só, com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por epístola, quer por palavra, como se de nós procedesse, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então a ideia é assim, Paulo diz assim, olha, toma cuidado com essas coisas. Com o que se fala, com o que se escreve, com o que se diz, como se o dia do Senhor está aqui agora. Aí ele diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
Interessante que o termo iniquidade aqui é o termo anomia, o homem da transgressão da lei, né? Interessante. Esse homem que é contra a lei de Deus, na leitura de Paulo, ele é aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo é que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, no estudo de 1ª e 2ª Tessalonicenses, se infere que, entre a 1ª e a 2ª carta, houve esse frenesi escatológico, onde os tessalonicenses entenderam a mensagem da iminência da volta de Jesus, com algumas implicações muito radicais, muito negativas, e se esqueceram que ainda havia sinais que precisariam se cumprir antes de Jesus de fato voltar. E, inclusive, esses sinais que Paulo prega aqui em 2ª Tessalonicenses são análogos aos sinais em Mateus 24. Veja, lembra que lá em Mateus 24, como que é lá? Surgirão falsos cristos e enganarão a muitos e farão prodígios e não acrediteis neles e etc. Olha só, por exemplo, Mateus 24, verso 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aqui em 2ª Tessalonicenses, o que ele diz? O aparecimento do iníquo será com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça e etc. Ou seja, em 2ª Tessalonicenses, Paulo está corrigindo algumas compreensões equivocadas da igreja em Tessalônica, em função lá dos contextos que ele pregou oralmente, do que ele ensinou na 1ª carta aos Tessalonicenses, demonstrando que ainda havia que se cumprir esses sinais, segundo inclusive o que Jesus mesmo ensinou, antes da vinda de Jesus. Então, o que acontece? Todo esse quadro em 2ª Tessalonicenses 2, do mistério da iniquidade, do iníquo, etc, 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 a injustiça, o engano, a mentira, e a operação do erro, e etc, 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 são o sinal da grande tribulação, são o conteúdo da grande tribulação, são exatamente a grande tribulação de Mateus 24, né? Então, porque o que diz lá em Mateus 24? Diz que vai ter todos esses sinais, e aí vai ter os falsos cristos, e os enganos, e blá blá blá, e etc. E aí que vem o verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados, e aí Jesus volta. Ou seja, conquanto a tribulação não esteja presente no contexto imediato de 1ª Tessalonicenses capítulo 4, ela está em 2ª Tessalonicenses capítulo 2, onde Paulo, inclusive, demonstra, né, para aqueles crentes que eles tinham mal entendido, né, a questão da iminência da volta de Jesus e acabado inferindo que Jesus voltaria sem cumprir os sinais que ele mesmo prometeu que iriam se cumprir, lá em Mateus 24. O que só conecta cada vez mais a linguagem e o conteúdo desses textos todos, tá? Tá todo mundo aqui falando do mesmo evento, da mesma coisa. Então, após a tribulação, acontecem os últimos sinais e aí Jesus volta. Ou seja, o arrebatamento, a volta de Jesus, etc. São todos eventos que acontecem depois desta tribulação e etc, e etc, e etc, tá?
Interessante. Outro ponto legal é que aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16, se fala assim, que aí o arcanjo vai ser ouvida a voz dele, ressoada a trombeta de Deus, e aí Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ok? Então aqui você já tem a noção da primeira ressurreição. E depois, lá em Apocalipse 20, que a gente também leu um texto dele na última mensagem que a gente fez, tem a menção à segunda ressurreição, que acontece 1000 anos depois da primeira ressurreição. Então, por exemplo, ó, lá em Apocalipse 20, versos 5 e 6, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Então, o que acontece? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, a primeira ressurreição, ela marca o início dos 1000 anos. E 1000 anos depois da primeira ressurreição, você tem a segunda ressurreição. Isso já demonstra que entre a primeira e a segunda ressurreição não há uma tribulação, onde pessoas morrem, são salvas, são perdidas e etc, etc, etc. Até porque se isso existisse, conforme a leitura de muitos dispensacionalistas, né, que eles imaginam que seja, eles imaginam assim, que o arrebatamento é secreto e aí passa 7 anos de uma tribulação na Terra. E nesses 7 anos existem a igreja tirada do mundo, mas ficam judeus. E judeus se convertem a Cristo nesse tempo. E depois eles são salvos depois no final desses 7 anos, etc, etc, etc. Entendeu? Então, o que acontece assim? Tipo, nesses 7 anos em tese, um judeu daria tempo dele se converter e morrer. Só que aí ele já não teria participado da primeira ressurreição, que é a ressurreição que acontece no arrebatamento. Então, tipo assim, ele não teria uma outra ressurreição para ele ressuscitar que não na primeira ressurreição. Ou seja, não existe nenhum evento desse tipo de tribulação depois do arrebatamento que acontece depois da primeira ressurreição, tá? E aí, a primeira ressurreição marca o início do milênio e a segunda ressurreição acontece 1000 anos depois da primeira, ok? Inclusive, esse é exatamente o milênio. Então, não há 2 primeiras ressurreições, já demonstrando que no arrebatamento existe a primeira ressurreição e não há nenhum processo de salvação, morte, etc., de ninguém nesse contexto tribulacional posterior que eles imaginam aí dessa fantasia toda deles, para depois essas pessoas, inclusive, terem que ressuscitar, tipo, depois da primeira ressurreição, mas antes da segunda. Isso não existe na Bíblia, isso é só heresia e fantasia aí de dispensacionalista evangélico, tudo bem? Outro ponto interessante é que o que a Bíblia diz que acontece com os ímpios quando Jesus volta? Eles têm o destino do iníquo, né? O que diz lá, 2 Tessalonicenses 2, verso 8? Que quando Jesus volta, o ímpio é destruído. O que diz lá? Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, quando Jesus voltar, não se atinge unicamente a igreja, os salvos, os arrebatados. Os ímpios são o quê, segundo o texto? Mortos e destruídos pela manifestação da parousia de Jesus, que é exatamente o que diz lá da volta de Jesus em Mateus 24 e do arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então não tem como fugir, entendeu? O arrebatamento da igreja ocorre à medida em que também Jesus mata os ímpios que não são arrebatados. E isso é o que acontece no início do milênio. Por isso, inclusive, a Terra vira um abismo, não sei o que lá, e etc., por 1000 anos, e aí depois lá dos 1000 anos vai ter a volta da Nova Jerusalém, e aí os eventos em torno lá de Apocalipse 20, tudo bem? Interessante. Então, tudo isso já demonstra, né, uma leitura do arrebatamento profundamente diferente dessas fantasias evangélicas dispensacionalistas e etc, ok? Mas aí alguém poderia mais uma vez questionar. Não, Ezequiel, esta vinda
de de Mateus 24 e 1 Tessalonicenses capítulo 4 é uma vinda só para a igreja. Só a igreja que vai presenciar isso. Isso não tem a ver com mais ninguém a não ser a igreja e blá, blá, blá. Não estou convencido até aqui dos seus argumentos, senhor Ezequiel. Eu prefiro as heresias do Heresias Soares. Ok. Então vamos fundamentar ainda melhor algumas dessas discussões. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus? Ao invés de ir o capítulo 24, agora vamos para o capítulo 13. E vamos dar uma lidinha ali dos versos 36 a 43, que é a explicação da parábola do joio. E eu quero que você preste atenção um pouco na linguagem desse texto e nas implicações para essas discussões que nós estamos tendo. Aí o texto diz assim: despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele e seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio, os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que aqui no verso 41, nós temos uma imagem praticamente idêntica de Mateus 24, verso 31, mas agora o foco não é os salvos, mas sim os ímpios. Então lá em Mateus 24, quando Jesus manda os anjos recolherem os seus escolhidos, ele também manda anjos para fazer o quê? Recolher do seu reino os escândalos e que praticam iniquidade para os condenar. Ou seja, na volta de Jesus não há meramente essa percepção de que há um encontro com a igreja. Não, também há um encontro com os ímpios. E eles são colhidos e jogados lá no fogo para a condenação. E além disso, nós temos também o texto de Apocalipse capítulo 6. Lá do sexto selo, o verso 12 até o verso 17, que vai dizer o seguinte: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, a lua como sangue e as estrelas do céu caíram por terra. A mesma linguagem de Mateus 24. Sol, lua e estrelas. Então, as estrelas do céu caíram por terra como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. Lembra Mateus 24? E os poderes do céu serão abalados. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, grandes, comandantes, ricos, poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode ficar em pé? Ou seja, tanto os ímpios testemunham literalmente, visivelmente o que acontece, quando eles encontram Jesus na sua vinda, eles pedem que os montes, os rochedos caiam sobre eles para escondê-los da face do Cordeiro, daquele que se assenta sobre o trono, tudo bem? Na mesma linguagem de Mateus 24. Os sinais no sol, na lua, nas estrelas e os poderes do céu sendo abalados. E aí Jesus volta. E quando Jesus volta, os salvos, os mortos em Cristo são ressuscitados, os escolhidos são arrebatados para encontrar Jesus nos ares e os ímpios ficam aqui
e são destruídos, e são mortos, e etc, e etc, e etc, ok? Inclusive, cumprindo lá as mensagens de Mateus 24, um será tomado, um será deixado, porque alguns vão ser arrebatados com Deus, outros vão ser deixados para sofrer essas consequências aqui, né? Não tem nada de arrebatamento secreto aqui. O que existe aqui é o exato oposto de algo secreto. É algo literal, visível, audível, global, e que atinge justos de um lado e ímpios de outro lado, com as mesmas narrativas. Anjos recolhem os salvos para serem arrebatados, anjos recolhem os ímpios para serem condenados, os ímpios veem Jesus e ficam apavorados e preferem que os montes e as montanhas caiam sobre si. Ou seja, eles estão enxergando, eles estão vendo, eles estão ouvindo, eles estão presenciando esses eventos, tá? Não tem nada secreto, do nada sumiu não sei quantas pessoas, ninguém sabe o que aconteceu e a vida continuou como se não tivesse mudado nada. E aí acontece 7 anos de tribulação, e aí não sei o quê. Tudo isso é fantasia de evangélico dispensacionalista que não tem fundamento nenhum na palavra de Deus, ok? Maravilha? Bom, então agora que a gente já explorou os temas de Mateus 24 e o arrebatamento e etc., vamos falar do outro texto da Bíblia que também fala do arrebatamento, que é João capítulo 14. E a gente termina com esse texto, ainda que eu vá ler muitos outros ainda, só para complementar a interpretação de João capítulo 14. Então, quando Jesus vai comentar sobre a sua vinda, ele usa alguns termos muito interessantes, assim, que são muito elucidativos para a gente elucidar essas questões do arrebatamento e tudo mais, ok? Então vamos lá. João capítulo 14, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim, Jesus falando: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Veja que quando Jesus fala da sua volta, ele fala de forma bastante direta e específica como um único evento. Tipo assim, não existem 2 eventos, assim, tipo, eu vou voltar secretamente, aí depois de 7 anos eu volto de novo, aí depois do milênio eu volto de novo, aí depois do fim do milênio eu volto de novo, aí depois, e etc. Tipo, não é a linguagem que Jesus usa. Então, ele diz que ele vai para o Pai e lá ele preparará lugar para os seus discípulos. E quando esse lugar estiver preparado, ele vai voltar e vai receber as pessoas para ele mesmo, para que eles estejam juntos, né? Ele que voltou e essas pessoas para quem ele preparou essas moradas lá no céu, vamos dizer assim. E, inclusive, isso se cumpre no milênio, né? Dentro da visão adventista, o milênio acontece no céu, então a igreja vai ficar 1000 anos no céu, nas moradas que Jesus preparou lá. E quando todo esse contexto estiver pronto, o que vai acontecer? Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Os verbos gregos aí, erkomai e paralambano, voltarei é o verbo erkomai, e vos receberei, né, e receber, é o verbo paralambano. Ele é usado em muitos outros contextos para falar da volta de Jesus no Novo Testamento, tá? Vou, inclusive, retomar alguns deles para vocês saberem, para vocês verem, inclusive, como que é o quadro bíblico da volta de Jesus e do arrebatamento, tá? Por exemplo, o verbo erkomai, que é voltar, regressar, etc, 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 ele acontece, por exemplo, Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Verso 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Versos 42 a 46.
Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem, né, o verbo erkomai, o vosso Deus, o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai da família soubesse a hora em que viria, verbo erkomai, o ladrão, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, erkomai. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor vos confiou os seus conservos para lhe dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verbo vir, né? Quando vier, erkomai. Então, veja bem, esse termo ele é usado em todos esses versos para falar da volta de Jesus, da parousia, do seu retorno, etc, etc, etc. Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. Mais uma vez, o verbo erkomai. E é interessante que esse mesmo verbo também acontece lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, que é a continuação de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos dizer que não tivesse divisão em capítulo, é a continuação do texto que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, por vós estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem, erkomai, como ladrão à noite. Ou seja, a mesma linguagem de João capítulo 14 é a linguagem de Mateus 24 e 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5, ok? Outra ocorrência curiosa do verbo erkomai no contexto da volta de Jesus é, por exemplo, Judas, versos 14 e 15, onde a Bíblia diz assim: Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que veio, verbo erkomai, o Senhor, entre as suas santas miríades, entre os anjos. Para quê? Para exercer juízo contra todos e fazer convictos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui no verso 15... Judas fala que Jesus voltará para os ímpios, não só para a igreja, inclusive para os julgar, para os condenar, acerca de todas as palavras que como pecadores ímpios disseram insolentemente contra ele. Ou seja, não é só uma volta secreta para a igreja e blá blá blá, entendeu? Não existe arrebatamento secreto em lugar nenhum da Bíblia, só na Bíblia do Heresias Soares mesmo, né? E a última ocorrência aqui que eu separei para a gente ler, do verbo erkomai: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ou seja, aqui os termos daquilo que se fala sobre a volta de Jesus em João capítulo 14... estão em plena harmonia com o que ensina a Bíblia de que a volta de Jesus é pessoal, literal, visível, audível, separa justos de ímpios, com um julgamento prévio já para definir quem é justo e quem é ímpio, e atinge as duas classes de seres humanos, os salvos e os não salvos. Tem o seu aspecto dos anjos que recolhem os salvos para o arrebatamento, os anjos que recolhem os ímpios para a condenação. Inclusive aqui em Judas também diz que o Jesus vem, né, o Senhor vem com as suas santas miríades, com milhares de anjos, para exercer juízo contra os ímpios, né? Não é só para encontrar a igreja e coisas do tipo. E, para terminar, o verbo paralambano, que é lá em João 14, voltarei, erkomai, e vos receberei, paralambano. Esse verbo paralambano também acontece em Mateus 24, versos 40 e 41, quando fala que duas estarão trabalhando, uma será tomada e deixada a outra. Então a ideia é que dois estarão trabalhando num campo, um será tomado e outro será deixado. Então o verbo tomar aí é o verbo paralambano, que é o verbo receber. Então a ideia é, um será recebido por Deus, outro não. Um será salvo, o outro não. E tudo isso acontecerá de forma visível, literal, audível, cumprindo as profecias bíblicas
em relação a estas questões, e não existe nenhuma sombra de arrebatamento secreto. Não existe nenhuma sombra de a igreja ser privada da grande tribulação, porque a igreja é muito frágil, não pode passar pela grande tribulação. Pelo contrário, Jesus afirmou, inclusive, sobre a grande tribulação, alertando a igreja em relação a todas essas coisas. Sobre os sinais do engano, sobre a mentira, sobre as guerras, sobre a fome, sobre a peste, e inclusive essas coisas têm sido a realidade da igreja cristã por 2000 anos. Por que agora isso iria mudar? Não, agora Jesus não vai mais deixar a igreja passar por fome, por guerra, por perseguição, por engano, por problema, por heresia, por desgraça e perseguições de todo tipo. Essa sempre foi a história da igreja e será até a volta de Jesus. Não existe esse papo de arrebatamento secreto antes da tribulação. Isso é só engano de quem não conhece o evangelho da palavra de Deus. Ok? E inclusive de quem torce a palavra de Deus para inferir essas bobagens que só agradam as fantasias e os egos, né, de evangélico, que acha que eu não vou passar pela grande tribulação, que eu serei arrebatado ao céu a qualquer momento. Fonte Arial 12, ou fonte Confia, né? Confia em Heresias Soares, inclusive, né? Então é isso, meus amados irmãos e irmãs, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.